sair, Senhor, deste lugar, ou nos lares onde estiver, Senhor, as pessoas, os nossos irmãos, possam receber algum presente de Deus através desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, com muito temor e tremor e debaixo da humildade que eu estou aqui nesta noite como ensinador da palavra do Senhor Jesus, uma fonte de bênção para a sua vida. E eu quero te dizer para você que o tema desta palavra, desse estudo, é a chamada de Abraão. E nesta chamada, apenas nesses 3 versículos, nós vemos como Deus chama, o que Deus promete e o que Deus exige da nossa parte. Então, querido, eu sei que Deus, Ele tem uma palavra, uma bênção para cada um de nós nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira coisa, querido, a primeira lição que eu tiro nesse estudo, nesta chamada de Abraão, é a respeito como Deus, Ele fala a Abraão. Primeiramente, quando Deus chama, Deus não pede, Deus, Ele ordena. Deus, Ele não pede, grava isto, quando Deus chama o homem e a mulher, Deus, Ele não pede, Deus, Ele ordena, Deus, Ele manda. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Olha bem que jeito que Ele fala para Abraão, sai-te. Ele não fala para Abraão, Abraão, dá para você sair? Abraão, dá para você atender a minha chamada? Não, porque Ele é Senhor. Então Deus, Ele não pede. Quando Ele chama, Ele ordena o homem e a mulher a fazer a tua obra. Quando nós olhamos para a passagem bíblica, quando Deus chama Noé, a Bíblia nos diz que Deus fala para Noé, Noé, construa uma arca para ti. Deus não falou para Noé, Noé, tem como você construir a arca? Dá para você construir uma arca, Noé? Não. O que Deus ordenou dizendo, Noé, constrói uma arca para ti. O que Deus falou para Noé era assim, olha, a madeira, a qualidade da madeira é esta, o comprimento da arca é este, e também você vai fazer desta forma. Então Deus não pediu, Deus ordenou a Noé a construir a arca. E é interessante, querido, quando nós olhamos também na chamada de Davi, a Bíblia nos diz que Deus fala para Samuel, Samuel, toma o azeite e vai à casa de Jessé, o belemita. E Deus ainda fala para Samuel dizendo, olha, e tu ungirás aquele quem eu ordenar. Por que Deus estava dizendo isto? Quem chama Samuel é eu. Quem levanta Samuel é eu. Então você vai ungir aquele que eu te mandar. E a Bíblia nos diz que quando então Samuel chega à casa de Jessé, o belemita, ali passa 7 filhos de Jessé. E Davi, a Bíblia nos diz que ele está no campo, que Davi está ali cuidando das ovelhas porque ele era o menor. Queridos, ontem ou hoje de madrugada, meditando nesta palavra, e eu comecei a perguntar por que Davi não estava nesta reunião na casa do seu pai. Queridos, se Davi soubesse, ou se Davi não soubesse desta reunião, mas querido, eu quero dizer para você, se Davi soubesse, então o seu pai disse para ele, meu filho, você não precisa fazer parte desta reunião, vai e cuidar das ovelhas do seu pai. Ou se Davi não soubesse, ele estava lá guardando as ovelhas do seu pai, a reunião estava acontecendo. E a Bíblia nos diz então, quando passa os filhos, todos os filhos de Jessé, 7 filhos, e não é nenhum desses que Deus chama. E quando Davi então chega, a Bíblia nos diz que Deus ordena a Samuel dizendo, Samuel, levanta e unge, porque é este que eu estou chamando.
Deus não falou assim para Samuel: Samuel, olha, pergunta para Davi se ele quer ser ungido ou não. Pergunta para Davi se ele pode ser ungido ou não. Não, Deus mandou a Samuel: Samuel, levanta e unge, porque este mesmo é. Então quando Deus chama, querido, Deus, ele não pede, ele ordena. Sabe por quê? Porque Deus, ele não erra na escolha. Ele sabe quem ele chama, ele sabe quem pode estar fazendo a sua obra aqui na terra. E é interessante, querido, que quando você vai olhando para aqueles que Jesus, no seu ministério terreno aqui, quando ele inicia o seu ministério, com a maneira que Jesus também chama os seus discípulos. A Bíblia nos diz que Jesus estava ali passando as praias do mar da Galileia. E ele então viu Pedro e o seu irmão André. Os dois estavam lançando a rede no mar. E Jesus olha para eles e diz assim: olha, vem e segue-me, porque eu farei de vós pescadores de homem. E Pedro então e André sai do seu barco, larga as redes e passa a seguir Jesus. E mais à frente a Bíblia nos diz que Jesus então, caminhando agora, Pedro atrás, André atrás, andando mais um pouquinho, João e Tiago, que eram irmãos também. Só que João e Tiago não estavam lançando a rede, eles estavam costurando, reformando a rede. E a Bíblia nos diz que Jesus então olha para Tiago e João, que estava com seu pai chamado Zebedeu, que estava ali com seus empregados. Jesus olha para os dois e diz: segue-me, segue-me. E a Bíblia nos diz que Tiago e João largou a rede, largou o seu pai Zebedeu, largou os empregados, porque também eram empresários de pescaria. E os dois também, agora 4, larga tudo e vai seguir Jesus. Jesus não perguntou para eles: olha, vocês podem largar a rede, vocês podem largar a profissão de vocês. Jesus não perguntou para Zebedeu, que estava com Tiago e João, dizendo assim: Zebedeu, você pode deixar os teus filhos me seguir e fazer deles um discípulo. Jesus não perguntou nada disto, porque Jesus sabia que de Tiago e João, de Pedro e de André, faria homens poderosos, pescadores de homens. Então Jesus também, ele não pediu, Jesus, ele ordenou. Oh, meu querido, para concluir esta primeira parte deste ensinamento, olha que a Bíblia nos diz que quando o Senhor disse para Elias: Elias, tu ungirás no teu lugar a Eliseu. E a Bíblia nos diz então que Elias encontra Eliseu. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de boi. E a Bíblia nos diz que Elias então pega a sua capa e lança sobre Eliseu. E Eliseu agora começa a seguir Elias e dizer assim: Elias, olha, meu senhor, deixa apenas eu despedir dos meus pais. E Elias então está dizendo assim para Eliseu: olha, vai e volta, porque tu sabes o que eu já fiz contigo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que Eliseu, aleluia, manda matar os boi e pega também a madeira do que ele estava arando, e ali faz um sacrifício, faz uma festa, dizendo assim: olha, eu não volto mais, a vida minha mais como um lavrador, porque o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Elias não disse para Eliseu: olha, Eliseu, você pode largar do arado, você pode deixar a sua família para me seguir. Não, porque Elias estava cumprindo, oh, aleluia, a ordem de Jeová. Jeová já tinha dito para ele lá no Monte Horebe: unja Eliseu em teu lugar. Querido, eu quero dizer, eu quero colocar uma aplicação nesta palavra, nesta noite, que o Senhor, ele não pede quando chama, o Senhor ordena quando ele chama. Sabe qual é a minha aplicação? Aleluia, dizer para você: para com esse negócio de fazer bico doce com aquilo que Deus
Deus te chamou. Para de querer fazer charminho e fazer biquinho assim, ó, dizendo eu não vou, eu não posso. Oh, para com isto, querido. Deus te chamou você, Deus escolheu você, aleluia, e Ele conta com você nesta terra, aleluia. Lembra você que está aí, da chamada que Deus fez para a tua vida. E eu sei que você já está sentindo a presença de Deus na tua vida. Seja renovado. Oh, Sharai de Coma, Anaiachaia. Deus me incomodava nesta madrugada. Eu não conseguia dormir, porque Ele dizia assim: olha, vai para a Bíblia, vai me buscar, porque eu tenho uma palavra. Eu quero renovar ministério, eu quero renovar chamada. Você esqueceu, aleluia, como Elias disse: tu sabes, Eliseu, o que eu fiz contigo, aleluia, lançando a capa, dizendo: eu estou te chamando, porque o Senhor vai me levar e você vai me substituir. Eu quero dizer para você: lembra da tua chamada, querido. Renova nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então fica com esta parte, que quando Deus chama, Ele não pede, Ele ordena, Ele manda, porque Ele é Senhor. E Ele espera de mim e de você a realizar aquilo que Ele nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E outra coisa, sair da onde? De onde que Abraão tinha que sair? A Bíblia nos diz que o Senhor fala: sai do meio, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Queridos, a chamada de Abraão abrangeria 3 aspectos na sua vida: geográfica, sair da terra onde ele estava; social, do meio do povo em que ele habitava; afetiva, da casa do seu pai. Porque Deus estava falando assim para Abraão: Abraão, olha bem, preste atenção nisso que eu vou falar. É coisa de Deus, é maravilha. Abraão recebeu a ordem de renunciar às certezas do passado e também enfrentar as incertezas do futuro e olhar e seguir em direção a Deus. Sabe por quê? Renunciar às certezas do passado. Queridos, antes de Deus chamar Abraão, será que Abraão não tinha planos? Será que Abraão não tinha projetos? Será que Abraão não tinha sonhos como o homem normal tem? Todos nós temos. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa dentro da sua idade, sempre ele vai ter um desejo, um sonho, uma vontade de algo se realizar na sua vida. Mas quando Abraão recebe a ordem, então ele tinha que renunciar a essas certezas do passado, ou simplesmente sim, deixar os seus projetos, deixar os seus sonhos, como um homem natural, porque Deus o estava chamando. Querido, e quando eu estava meditando nisso, eu lembrei da minha vida. Quando eu era jovem, e antes de ser crente, eu tinha um sonho. E qual que era o meu sonho? Ter uma banda de rock. Mas não deu certo, porque não aprendi a tocar, e muito menos cantar. Então foi tudo de água para baixo, não deu certo. Mas agora Jesus me chama, de 18 para 19 anos, e eu venho para a igreja, e eu vejo os pregadores, eu vejo Deus usar as pessoas, e passou então a ter um sonho dentro do meu coração: eu quero ser um pregador, eu quero ser um homem que anuncia a palavra do Senhor aqui na terra. E começou a criar sonhos no meu coração, e eu quero ser um pregador famoso. Um pregador não era nem nacional, internacional, passava isso na minha cabeça, eu tinha sonhos, depois que eu vim para a igreja. Mas eu lembro que um dia ali na igreja da Coab 2, ainda pequena, o chãozinho de vermelhão ainda, muito pequena, 11x7, e num culto de domingo, eu tinha passado em frente da igreja, e falando dos meus projetos, dos meus sonhos, eu e minha esposa, de ser um pregador itinerante.
E eu lembro que quando nós passamos ao meio-dia na porta da igreja, e quando eu cheguei no culto à noite, Deus toma o profeta, e durante o culto a glória do Senhor toma ele, toma toda a igreja, e ele vem caminhando, marchando, e passa pelo púlpito da igreja, passa pelo segundo líder da mocidade, passa pelo primeiro líder da mocidade, passa pelo pastor Antônio Vicente, que já é em memória, mas está na glória, e chega até em mim. Eu falei, ele vai falar com a igreja, vai virar com a igreja, e ele vira para o meu lado e diz assim: olha, o que tu disseste, quando passaste de frente esta congregação, no oculto eu sei e ouvi o que tu falaste, mas eu tiro os teus projetos, eu tiro os teus sonhos e coloco os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos em tua vida. Então, querido, a partir daquele momento eu tinha que renunciar como Abraão, renunciar às certezas passadas, aleluia, aleluia, e agora receber a ordem, receber o plano do Senhor. Queridos, será que quando Jesus, ele chama Pedro, ele chama André, ele chama João, ele chama Tiago, será que Pedro, André sabia o que significava aquela palavra? Eu vos farei pescadores de homem. Será que Pedro sabia o que significava isto? Será que André sabia o que significava isto? Pode ser que André pergunta para Pedro, dizendo assim: Pedro, o que significa isto? Pescadores de homem? Pescar peixe nós sabemos muito bem. Será que significa? Pedro disse assim: olha, eu também não sei, mas tem uma coisa, ele nos chamou, então vamos, André. Oh, aleluia. Da mesma coisa aconteceu com Tiago, da mesma coisa aconteceu com João. Nós não sabemos o que significa se tornar pescadores de homem, mas nós não sabemos nem o significado, porque é uma coisa nova que nós estamos ouvindo. Mas tem uma coisa, Ele nos chamou, então vamos seguir Ele, oh, aleluia. Querido, deixar, aleluia, a certeza dos passados é isto, e adquirir, aleluia, e enfrentar as incertezas do futuro, é quando o Senhor chama, e Ele fala o que Ele vai fazer, mas você não sabe como, quando Ele vai fazer, aleluia, mas quando você está olhando para Ele, pode ter certeza, aleluia, renunciando às certezas do passado, oh, aleluia, enfrentando as incertezas do futuro, e olhando para o Senhor, pode ter certeza, querido, louvado seja o nome do Senhor, oh, aleluia, pode ter certeza, por onde que Ele nos leva, é só bênção e paz, oh, aleluia. E a terceira coisa que eu vejo nessa chamada de Abraão, ele diz assim: sai da sua terra, da sua parentela, e também na casa do seu pai, geográfica, social e afetiva. Aí depois ele fala assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Querido, que coisa importante. Quando Deus chama, querido, o homem, ele nem sabe para onde vai, e nem como vai, mas tem uma coisa, o homem que Deus chama, ele não fica sem o norte, porque Deus estava falando para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Querido, quem mostra o caminho, quem mostra o lugar, ele está na frente, ele conhece o lugar. Querido, o crente não é para ficar para lá e para cá, sem saber para onde ir e para onde não ir. O crente, ele tem uma direção. O crente, ele tem uma direção. O crente, ele tem uma direção, porque o Senhor, Ele direciona a sua vida, aonde que Ele está. O Senhor encaminha ele para onde que ele está. Abraão estava saindo como um peregrino da sua terra, mas tem uma coisa, ele não estava saindo sem a direção de Deus.
ele não estava indo sem a direção do Jeová. Querido crente, aleluia, ele não pode sair da direção de Deus, porque se ele estiver na direção do Senhor, o mundo pode virar de ponta cabeça, como nós estamos vivendo neste momento, mas se ele estiver na direção de Jeová, pode ter certeza que ele não vai ficar sem norte, porque o Senhor encaminha ele, o Senhor direciona ele, o Senhor leva ele. Querido, você não é uma pessoa que está sendo dirigida por você mesmo, mas tem um Senhor dirigindo a sua vida, e o lugar que ele vai te levar é terra que mana leite e que mana mel. Oh, aleluia! Esta terra, Abraão, oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós precisamos buscar a direção de Deus, andar na direção de Deus, viver na direção de Deus. O crente, ele não pode tomar atitudes sem buscar a Deus, sem buscar a direção de Deus. Eu falo isto por conta própria. Quantas vezes na minha vida lá atrás, eu tomava algumas atitudes sem buscar a direção de Deus, e depois ia pagar o preço, e não tinha nem coragem para estar orando, porque eu sabia o que eu tinha feito é porque eu não tinha buscado a direção de Deus. Querido, seja igual a Abraão, só sai quando Deus chamar, só sai com a direção de Deus, porque só Ele tem a direção certa. Amém? Glória a Jesus. E outra coisa, querido, que eu quero dizer, as promessas de Deus a Abraão. Primeira, farei de ti uma grande nação. Quando eu estava meditando nisto, e Deus começa agora a prometer a Abraão, dizer assim: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Querido, para os incrédulos, analisando esse texto, esta passagem, o que eles poderiam pensar? Será que Deus não sabia que este casal, já velhos, que Abraão já tinha 75 anos, e além disso a sua esposa era estéril? Será que Deus não está errando no alvo, não? Será que Deus não está fazendo uma promessa equivocada, não, a este casal? Para os incrédulos é desta forma. É quando Deus faz uma promessa para alguém, aí o incrédulo, a primeira coisa, ele já coloca a dúvida: isso daí não vai acontecer, porque o profeta não sabe. O profeta não sabe dos problemas, das dificuldades, dos empecilhos dele, das barreiras que tem na vida dele. Querido, quando Deus chama, quando Deus promete, Deus não olha para os empecilhos, Deus não olha para as dificuldades, Deus não olha para a nossa limitez, porque quem está chamando é Ele, quem garante a chamada é Ele, querido. Deus não queria saber se Abraão já estava velho, Deus não queria saber que Sara era uma mulher estéril, que não gerava filho. Deus não queria saber. O que Deus olhou é saber que poderia contar com aquele homem, que aquele homem tinha fé para segui-lo, para ir na onde que ele queria que ele fosse. O que Deus olhava era isto, era aquele coração com fé que acreditava, que poderia pregar aonde que ele estivesse. Era o que Deus que estava contando com Abraão. Então quando Deus olha para Abraão e diz: eu farei de ti uma grande nação, querido, independentemente das dificuldades, da situação dele, mas Deus estava prometendo. Quando nós olhamos ali para Maria, a mãe de Jesus, quando o anjo Gabriel desce para Maria e dá o recado que ela ficaria grávida, que ela geraria um filho, e aquele filho, o nome dele seria Jesus, e ele seria grande, e ele seria poderoso, seria chamado Filho do Altíssimo. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. E quando o anjo Gabriel, ele começa a anunciar
para Maria o que ela ia gerar. Então Maria olha para o anjo e diz: mas meu Senhor, como isto pode acontecer, sendo que eu sou uma jovem virgem, eu não tenho contato com o homem, não tenho uma relação com o homem. Mas o anjo diz para ela: Maria, e pode ficar tranquilo, porque quando Deus fala, acontece, quando Deus promete, ele acontece. Olha o que vai descer: o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo, a sombra dele vai te envolver, e você vai gerar, e ele vai ser grande, vai ser poderoso, e o seu reino não terá fim. E o anjo ainda disse para ele: e não haverá nenhuma impossibilidade nas promessas a qual Deus faz para alguma pessoa. Oh querido, quando Deus chama, quando Deus levanta, aleluia, ele não vê as dificuldades, ele não vê os empecilhos, ele não vê as barreiras, porque quem chama é ele. Então quem chama é ele, então ele garante a quem chama. Então querido, talvez você está dizendo aí, muito para baixo, dizendo: mas quem sou eu? Quem sou eu? Tenho dificuldade no falar, tenho dificuldade no expressar, tenho dificuldade até no interpretar a palavra do Senhor. Mas se o Senhor fez promessa na tua vida, se o Senhor disse que vai te levantar, se o Senhor disse que vai te exaltar, se o Senhor disse que ele vai fazer algo na tua vida, eu quero dizer para ti, aleluia, vai passar o céu e a terra, mas a promessa de Deus na tua vida vai cumprir, independentemente, oh aleluia, da tua dificuldade, porque quem chamou foi ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a promessa. E depois o Senhor disse: abençoar-te-ei, serás um homem abençoado. Sabe o que significa isto? Aleluia, antônimo de amaldiçoado. Você vai ser um homem abençoado, Abraão. Você vai ser um homem, olha, aonde que você estiver, pode ter certeza que a bênção minha vai te acompanhar você. Você vai ser abençoado ao deitar, abençoado ao levantar, abençoado ao andar, abençoado ao caminhar, abençoado ao negociar, abençoado aonde que você colocar as mãos. Deus estava falando isso para Abraão. Abraão, aonde que você colocar as mãos, haverá bênção. Você será abençoado na sua saúde física. Você será abençoado nos seus negócios financeiros. A tua família será abençoada. Abraão, aonde que você estiver, a bênção minha estará sobre a tua vida. Era o que Deus estava dizendo. Mas é interessante, querido, que Deus ainda continua fazendo promessa a Abraão. E a terceira promessa que Deus faz a Abraão é dizer assim para ele: engrandecerei o seu nome. Queridos, Deus estava dizendo assim para Abraão: Abraão, você será um homem respeitado. Você será um homem conhecido e reconhecido, não só no momento presente, não só para o seu povo, da sua descendência, não, Abraão. Eu vou te engrandecer o teu nome, Abraão. O teu nome será engrandecido. O teu nome não vai ficar aqui só nesta região, não. No fértil crescente, não. Teu nome não ficar só nesta região, não, Abraão. Porque eu vou te engrandecer o teu nome. E isto aconteceu, querido. Você sabe por que isto aconteceu? Abraão, ele é o pai das maiores, das 3 religiões monoteístas do mundo. Abraão é pai dos judeus, que é o judaísmo. Abraão é pai dos cristãos, cristianismo. Abraão é também pai dos maometanos, dos islâmicos. Abraão é pai das maiores 3 religiões monoteístas do mundo.
E nós sabemos o tanto que ele é respeitado para essas 3 religiões. Ele é respeitado como o pai dessas 3 religiões, o pai da fé. Aconteceu ou não aconteceu a promessa que Deus fez para Abraão? Aconteceu ou não aconteceu? Lógico que aconteceu, porque quando Deus chama, e quando Deus ele promete, querido, pode ter certeza que vai acontecer, pode passar o tempo que passar, mas vai acontecer, porque Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é homem que se arrepende quando Ele promete, não, Ele é Deus para prometer e é Deus para cumprir. Mesma coisa que aconteceu com Caleb. Quando a promessa aconteceu na vida de Caleb, ele tinha apenas 40 anos, passou-se 45 anos, e Caleb ainda estava forte para cumprir a promessa que Deus tinha na vida dele, querido. Eu quero dizer para você, aconteceu tudo, aleluia, que Deus prometeu para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas agora eu quero entrar numa questão que mexe com a nossa estrutura. Porque hoje é culto de ensinamento. E o culto de ensinamento, ele mexe com a nossa estrutura. Mas isso é para trazer mais raiz, fertilizar mais as raízes, trazer mais força para a planta. E eu quero dizer uma coisa para você que eu vou dizer aqui. Deus, ele tinha feito a promessa para Abraão. Ele deu a ordem. Deus fez 3 promessas para Abraão. Mas agora Deus estava exigindo uma coisa de Abraão. A primeira exigência era sair geograficamente, socialmente, afetivamente. Mas agora tinha uma coisa que mexe com todos nós como os cristãos. Sabe o que é? Deus falou: "Sê tu uma bênção, Abraão." Por que Deus estava dizendo isto para Abraão? Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, Abraão. Você será um homem abençoado, Abraão. De ti eu farei uma grande nação, Abraão. Tudo promessas de grandezas. Mas agora existe algo importante que eu e você precisa aprender. Porque existe um erro teológico que muitos pregadores aí, avivalistas, que eles dizem assim: olha, quem tem promessa não morre. Isso é um erro teológico. Isso é um erro. Estão equivocados, querido. Porque a Bíblia nos diz que saiu mais de 600 mil homens de 20 anos para cima do Egito, com uma promessa, para entrar na terra prometida, a qual Deus tinha prometido. E desta geração de 600 mil homens de 20 anos para cima, uma contagem aí dava mais de 4, 5 milhões. E quanto que a Bíblia nos diz? Daquela geração entrou apenas 2 daquela geração, Caleb e Josué. E mais então os 500 e poucos mil, o que aconteceu com eles, querido? Eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Eles não tinham uma promessa, eles não saíram com uma promessa, saíram com uma promessa, mas não entraram. Sabe por quê, querido? Não foram bênção no deserto, não permaneceram como bênção no deserto. Oh, aleluia! Mas Caleb e aleluia, Josué, eles foram bênção no deserto, eles permaneceram na palavra do Senhor, eles não murmuraram, eles não criticaram, eles não estavam do lado daqueles que queriam apedrejar Moisés e Arão. Querido, aleluia, se você fica do lado do montinho, se você fica do lado dos contrários, se você é daqueles que fica do lado daqueles que levantam, sai fora disto, querido. Permanece na palavra do Senhor. É isso que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, eu vou fazer de ti uma grande bênção. Abraão, olha, Abraão, você será um homem abençoado. Mas para isso acontecer na tua vida, Abraão,
você tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção, porque a terra que eu vou te levar é uma terra fértil, é uma terra próspera. Mas tem uma coisa: o povo que mora lá, todos eles são idólatras. Lá Abraão tem incesto, lá Abraão tem feminicídio, lá Abraão também tem, sabe o que tem mais? Lá até minha morte de criança, lá eles sacrificam crianças ao Deus. Mas lá você vai ser diferente, você vai andar diferente, você vai falar diferente, você vai vestir diferente, você vai ser diferente. Querido, você, aleluia, que está me ouvindo, aleluia, nesta noite, ou talvez não agora, ou ao vivo, mas depois irás assistir esta palavra. O Senhor falava ao meu coração: como é bom receber promessa de Deus, aleluia. Quando Deus promete alguma coisa, e quando nós recebemos, aleluia, uma profecia de bênção para a nossa vida. Mas você precisa ser uma bênção aonde que você estiver, para que as promessas de Deus cumpra na sua vida. Seja uma fonte de bênção, aleluia, aonde que você compra. Seja uma fonte de bênção aonde que você convive. Seja uma fonte de bênção aonde que você congrega. Oh, aleluia, aleluia. Tem que andar diferente. Crente anda diferente. Crente se veste diferente. Crente fala diferente. Crente não canta a música do mundo e chega na igreja, vai cantar para Deus. Não, aleluia. Uma fonte não pode jorrar água salobra e água potável, não. Aleluia, fonte, ou ela jorra água salobra, ou ela jorra água potável. Querido, ser bênção é aonde que você estiver. E se você for bênção, pode ter certeza, aleluia, que as promessas de Deus vai cumprir em sua vida. Aleluia. Querido, eu tenho certeza, Ilha, que tem alguém nesse momento chorando. Alguém que está assistindo chorando. Alguém que já está sentindo a presença de Deus, falando em línguas estranhas. Aleluia, sabe por quê? Porque o Senhor está te renovando nesta noite. Aleluia, o Senhor está dizendo: se quem te chamou foi eu. E eu exigi algumas coisas de você, mas fiz promessa na tua vida. Mas eu quero exigir de você que seja uma bênção. Aleluia, aonde você estiver, na escola, no trabalho, aonde que você estiver, seja bênção. E foi isso que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção, para que eu possa cumprir na tua vida. Aleluia. Já indo para o final. E Deus continua dizendo: abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que isso significa? Proteção divina. Abraão, quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Abraão, quem abençoar você, eu vou abençoar. Isto é proteção divina. Querido, nós estamos vivendo num período que eu acredito que por muitas gerações, eu acredito desde a época da gripe espanhola, que o mundo não passa por este confinamento social. Muitas gerações não passou por isto. E nem eu, nem nós estamos passando. Mas eu quero dizer para você: nós temos proteção divina na nossa vida. Nós temos proteção de Deus em nossa casa. Você sabe por quê? Porque quando Deus fala para os discípulos, Marcos capítulo 16: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Em meu nome, olha a autoridade, em meu nome expulsarão os demônios. Olha os sinais, falarão novas línguas. Olha agora a proteção divina: se comeres e beberes alguma coisa mortífera, não fará
dano algum. Isto é proteção divina para aqueles que servem ao Senhor. Oh, aleluia! Quantos testemunhos de irmão, aleluia, que nós já ouvimos, que pessoas tinham feito trabalho para ele sem ele saber. E outros, eu fiquei sabendo, que teve uma pessoa, morava no mesmo prédio, não gostava de crente, e fez um bolo, e colocou caco de vidro naquele bolo, e deu para ele, e deu para a esposa dele, e deu para os filhos dele. Passou-se o tempo, aquela família procurou aquele irmão, e disse assim: olha, vocês estão bem? Estão tudo bem? Não aconteceu nada? Eu disse: não aconteceu nada. E aquela família então se converte, dizendo assim: olha, aquele dia que eu trouxe aquele bolo recheado, eu tinha colocado caco de vidro para matar você e a sua família, porque nós não gostamos de crente, meus queridos. Mas aquele irmão deu glória ao Senhor, sem ele saber de nada que estava acontecendo. O que ele lembra é quando ele pegou aquele pedaço de bolo, antes de ingeri-lo, ele, a sua esposa, os seus filhos, ele deu graça ao Senhor. Querido, nós temos proteção divina. Quando Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar Israel, e quando Balaão ia amaldiçoar, as palavras dele se tornavam em bênção. Querido, nós temos proteção divina. E agora, para encerrar este assunto agora, eu quero falar para você Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti, aleluia, não prosperará, aleluia. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Sabe por quê? Esta, aleluia, é a promessa de Jeová para quem serve ele. Aleluia, pode ficar tranquilo. Qualquer ferramenta que estiver levantando contra ti, fazendo contra ti, não vai acontecer nada na tua vida. Não precisa ficar preocupado. Tem alguém falando mal de mim, tem alguém se levantando contra mim. Ei, querido, fica no chamado de Jeová, fica na posição de Jeová, fica na onde que ele te chamou. Sabe por quê? Aleluia, porque não vai prosperar nenhum mal contra a tua vida. Oh, aleluia. E ainda Deuteronômio está dizendo assim: olha, oh, aleluia, todos os inimigos que levantar contra ti serão derrotados. Por um caminho se levantará contra ti, oh, aleluia, mas por 7 caminhos fugirá de ti. Sabe o que é isto? É proteção divina, é proteção divina, é proteção divina na tua casa, é proteção divina nos teus negócios, é proteção divina no teu ministério, é proteção divina, aleluia, para a tua saúde, é proteção divina. Recebe em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora já estou encerrando, irmãos. Já estou encerrando a última parte. E a promessa maior que Deus faz para Abraão é dizer para ele assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, o que Deus tinha com Abraão era além da imaginação humana. Esta promessa de Deus estava falando que de Abraão viria um homem, e este homem chamado Jesus. Da descendência de Abraão, quando Deus diz: em ti serão benditas toda a família da terra, Deus estava dizendo para Abraão, em outras palavras: Abraão, da tua descendência vai nascer Emanuel. Da tua descendência vai nascer Deus conosco, maravilhoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Abraão, de ti vai nascer aquele que tem o poder de trazer salvação para a humanidade. Abraão, de ti vai nascer aquele, aleluia, que vai vencer a morte. Aleluia. De ti, Abraão, vai nascer aquele que, quando ele for assunto no céu, ele vai enviar o Espírito Santo
e será derramada, aleluia, sobre a tua posteridade, sobre todos aqueles que acreditam. Em ti, Abraão, nascerá o Salvador do mundo. Esta é a maior promessa que Deus estava dando a Abraão. E nessa última promessa, querido, estava incluindo eu e você. Você sabe por que hoje eu e você somos salvos, somos benditos? Porque Abraão aceitou a sua chamada. Abraão largou a sua terra. Abraão largou o seu povo, saiu da casa do seu pai. Abraão permaneceu como uma fonte de bênção. Abraão, ele permaneceu um homem santo, um homem puro, um homem com fé, e da descendência dele. Então Deus, aleluia, cumpre o projeto que estava lá em Gênesis capítulo 3 e 15, aleluia, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Você sabe por que a serpente, o mal não entra na minha casa, não entra na tua casa? Porque o Senhor já esmagou a cabeça dele, aleluia, e nos deu vitória. Então recebe esta palavra nesta noite, seja cheio da graça, cheio da glória. E eu quero que neste momento, aonde que você estiver, se coloca de pé. Eu quero fazer uma oração especial para a tua vida. Aleluia. Você diz assim: pastor, eu estou apenas assistindo. Mas eu disse que no início do culto, eu queria que você fosse um adorador, um cultuador ao Senhor. Porque o que aconteceu quarta-feira aqui, quando a minha esposa chegou em casa, eu fiquei muito alegre. Porque Deus, Ele não é limitado a espaços, a ambientes, a situações, a circunstância. Do outro lado desta câmera, eu sei que você está aí. E eu sei que você agora está com as lágrimas caindo no seu rosto. Porque Deus falou com você, porque falou comigo nesta madrugada. Deus renovou o teu ministério. E eu quero que você saia motivado deste culto de ensinamento. Se você acreditar, eu quero que você coloque as mãos na onde que está a tua enfermidade. Ou se você está com um problema com o seu filho, eu quero que você neste momento, se ele mora com você, entra lá no quarto dele. Você vai fazer esta oração comigo, lá no quarto dele, ou no quarto da sua filha. Mas se eles não estão em casa, ou eles não moram com você, você vai dobrar o teu joelho e você vai orar comigo. Porque Deus fez uma promessa, não é só para você. A promessa que Deus fez, Ele estende a você e a sua família. Noé não fez a arca só para ele, mas ele fez a arca para ele, para a esposa dele, para os 3 filhos dele e para as 3 noras dele. Só não entrou porque os homens da época não queriam entrar, e os animais que Deus ordenou. E eu quero dizer uma coisa para você: quando chega o anjo na casa de Ló, dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra, o recado também era para dar para os seus genros. Os 2 genros dele não quis aceitar a palavra, mas a salvação era para eles. Então quero dizer para você, existe bênção na tua vida e na tua casa. Então vamos neste momento agora, levanta a tua mão comigo e creia e acredita no que Deus vai fazer. Quarta-feira foi profetizado aqui, pós-culto online, e um irmão desses que trabalha aqui na produção disse: pastor, hoje cumpriu o que Deus falou comigo. Então se você crê, você vai dar o testemunho que Deus fez através deste culto nesta noite na tua vida. Pai, eu entro na tua presença mais uma vez, com autoridade, meu Deus, e com poder concedido pela parte do Senhor. Senhor, meu Deus, entra nesta casa neste momento. Senhor Jesus, Senhor, como a tua palavra diz, meu Pai, que seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa que o Senhor fez para Abraão e cumpriu-se na pessoa de Jesus. Meu Deus, esta família que está sofrendo, esta família, meu Pai, que está com um problema com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo,
essa família, meu Pai, que está alguém agora acamado, doente, enfermo. Senhor, eu expulso, meu Pai. Eu expulso no Teu nome esta enfermidade. Eu expulso no Teu nome, Senhor, esse espírito, meu Pai, rebelde. Esse vício, meu Pai, na vida deste moço. Este vício na vida desta moça. Eu expulso, meu Pai, esse vício na vida desta mulher, na vida deste homem. Eu expulso este mal, Senhor Jesus, porque o inimigo tem aninhado nesta casa, tem feito coisas nesta casa, destruindo esta família, mas agora com autoridade, em o nome de Jesus, saia todo mal e recebe a glória, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Os irmãos podem sentar.